Vamos lá. Agora nós teremos aula de português. Capítulo 7, tempos verbais. Página 43. Isso daqui. Os verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Das classes de palavras, eles são os que mais se flexionam, indicando várias informações do contexto em que participam. Os verbos, quanto ao tempo, podem se flexionar em presente, pretérito, né, que é o mesmo que passado, e futuro. Então, todo mundo sabe, né, o que é presente é o estado que nós estamos agora, passado é o que passou, né, anterior, e futuro é o que está por vir. Veja, pretérito, passado. Indica um fato que aconteceu antes do momento em que se fala. Então, uma coisa que eu estou falando, ela já aconteceu. Isso que é o pretérito. Pretérito perfeito. Expressa algo pontual, ocorrido em um momento anterior ao da fala. Exemplo, eu amei sair com eles. Então, é uma coisa que ocorreu antes da fala. É o pretérito perfeito. O pretérito imperfeito expressa uma ação contínua, ocorrida em um intervalo de tempo anterior ao momento da fala. Exemplo, eu amava sair com eles. Então, no pretérito perfeito, é uma coisa que pode ter acontecido só uma vez. Tipo, eu amei sair com eles e pronto. Já o pretérito imperfeito é uma coisa contínua. Eu amava sair com eles. Então, era uma coisa, eu amava fazer uma coisa que eu sempre fazia. O pretérito mais que perfeito expressa um fato passado relacionado ao outro passado também. Então, ele é um passado do passado. Exemplo, eu amara sair com eles. Então, vamos lá novamente. Pretérito perfeito, algo que aconteceu antes da fala, mas não necessariamente é uma coisa que acontece direto. É uma coisa que aconteceu e pronto. O pretérito imperfeito é uma coisa que acontece direto, contínua, tipo, do passado. Tipo, eu amava sair com vocês. Então, sempre acontecia, sempre acontecia. Já o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. Presente indica um tempo em que está ocorrendo durante o momento em que se fala. Presente simples expressa algo que ocorre naquele exato momento da fala. Exemplo, eu amo sair com eles. Então, presente, vocês sabem, né? É uma coisa atual que está acontecendo agora. Então, uma coisa que no caso, eu estou gravando um vídeo para vocês. Eu estou dando aula. É uma coisa que está acontecendo agora, no momento. Isso que é o presente simples. Futuro indica coisas que irão ou poderão acontecer após o momento em que se fala. Então, futuro do presente expressa algo que acontecerá provavelmente após o momento da fala. Eu amarei sair com eles. Então, o futuro do presente é uma coisa que vai acontecer logo após o momento da fala. Futuro do pretérito expressa uma ação que era esperada no passado e não aconteceu. Exemplo, eu amaria sair com eles. Então, o futuro do pretérito é algo que eu esperava que acontecesse, mas não aconteceu. Eu esperava que acontecesse no passado, mas não aconteceu. Eu amaria sair com eles, mas eu não saí, né? Então, leia o texto abaixo e observe o emprego dos tempos verbais. O conselheiro. Contam que um certo lavrador possuía um burro que o repouso engordara e um boi que o trabalho abatera. Um dia o boi queixou-se ao burro e perguntou-lhe: Não terás, ó irmão, algum conselho que me salve dessa dura labuta? O burro respondeu: Finge-te de doente e não comas tua ração. Vendo-te assim, nosso amo não te levará para lavrar o campo e tu descansarás. Então, até o momento que aconteceu, tinha um burro e tinha um boi lá na fazenda, né? Só que o burro, ele
só comia, 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 e ele engordou muito com repouso e comida, enquanto o boi, ele estava muito cansado, né? Ele trabalhava muito. Então, o que o boi fez? Pediu um conselho pro burro para saber como que ele deveria agir, né? Para que ele não precisasse trabalhar tanto, se matasse de trabalhar, né? Porque era uma coisa que não acontecia com o burro. Então, o burro falou: se finge de doente, não come, entendeu? E o nosso dono vai ficar com pena, né? E não vai te levar pro trabalho amanhã. E tu vai poder descansar. Então, dizem que o lavrador entendia a linguagem dos animais e compreendeu o diálogo entre o burro e o boi. Na manhã seguinte, viu que o boi não comera sua ração, deixou-o e levou o burro em seu lugar. O burro foi obrigado a puxar o arado o dia todo e quase morreu de cansaço, e lamentou o conselho que dera ao boi. Então, o dono, né, ele conseguia entender a linguagem dos animais, ele ouviu a conversa dos dois, mas ficou quietinho. No dia seguinte, ele viu que o boi não comeu, deixou o boi lá, descansando, e levou o burro. Só que o burro trabalhou muito, 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 e ele se arrependeu do conselho que ele deu pro boi. Quando voltou à noite, perguntou-lhe o boi: Como vais, querido irmão? Vou muito bem, respondeu o burro, mas ouvi algo que me fez estremecer por tua causa. Ouvi nosso amo dizer: se o boi continuar doente, deveremos matá-lo para não perdermos sua carne. Minha opinião é que tu comas tua ração e voltes para tua tarefa, a fim de evitar tamanho infortúnio. O boi concordou e devorou imediatamente toda a sua ração. O lavrador estava ouvindo e riu. Então, o que aconteceu? O burro foi esperto, né? O burro estava trabalhando muito, estava se matando lá de trabalhar no lugar do boi. E ele se arrependeu do conselho que ele tinha dado pro boi. Então, o que ele fez? Ele chegou lá, o boi perguntou, tá tudo bem? Ele disse, sim, tá tudo bem. Mas eu ouvi uma coisa que eu fiquei meio assim por você, né? O lavrador estava comentando que se você continuar doente, ele vai ter que te matar. Vai ter que para comer a sua carne antes que você piore e sua carne estrague. Então, se eu fosse você, eu começava a comer e voltava ao seu trabalho. E o lavrador lá quietinho, só ouvindo e rindo, né? Porque ele entendia a linguagem dos animais. Então, na verdade, o que aconteceu? O burro, ele foi muito esperto, porque ele fingiu que tava tudo bem, que não tinha se matado de trabalhar. Que, na verdade, ele só falou isso pro boi voltar. Fingiu que tava tudo bem e falou isso pro boi. O boi, rapidinho, com medo de morrer, voltou ao trabalho, né? Mas, na verdade, esse texto aqui é para vocês observarem o emprego dos tempos verbais. Eu não vou falar um por um, né? Tipo, eles estão aqui sublinhados. E vocês vão ver o que tá no passado, o que tá no futuro, o que tá no presente, o que é no futuro do pretérito. Vão ver tudinho aqui, presente simples. Vão olhando para vocês começarem a entender. Eu não vou ficar falando um por um, porque senão vai demorar muito, tá? E daqui a pouco eu volto com a última correção, com a última explicação de hoje, que é de geografia.